Olá, estamos começando o segundo Perspectiva do Campo dentro do dia a dia rural. Como eu expliquei ontem, tendo como convidado Cesário Ramalho, presidente da Sociedade Rural Brasileira, porque fundamentalmente nós acreditamos no empreendedorismo e na iniciativa privada. Não é possível uma economia rural brasileira sem a participação muito intensa, a participação geradora de riqueza do produtor rural brasileiro, daquele que vai arregaçar a camisa, que vai arregaçar a manga, que vai fazer força, que vai suar, que vai investir, enfim, que vai produzir e vai alimentar uma imensa cadeia composta não só pelo agrobusiness, não só pela soja que é exportada, pela carne, pelo café, mas por todas as cidades que integram esse processo, por todas as regiões que dependem direto ou indiretamente desse processo extremamente rico que é o campo brasileiro. Cesário, ontem nós estávamos falando, terminamos falando numa perspectiva geral da economia. Vamos aprofundar um pouco isso. Como é que você vê a soja, como é que você vê o milho, o café, o eucalipto, a cana-de-açúcar, a geração de energia com os produtos do campo, a pecuária? Por favor, dê um quadro geral disso e onde é que o nosso telespectador pode pôr o dinheiro dele. Bom, é um pouco difícil, né? O tempo escasso, nós falamos de tudo. Mas eu acho que nós temos um campo para crescer. Nós precisamos fazer as lições de casa. Nós temos lições mal feitas. Uma das principais lições, eu acho que a presidente Dilma começou, que ela destravou essa questão da participação da iniciativa privada, exatamente, numa série de serviços públicos aí. Quer dizer, mostra uma nova política pública. Eu acho que o setor brasileiro precisa disso, o campo brasileiro precisa disso. O dinheiro que nós precisamos muito para crescer, ele chega à minha propriedade, ele chega ao campo a partir do momento que ele tem segurança, ele tem tranquilidade. Então nós temos que resolver definitivamente essas questões do campo. A questão de terra de estrangeiro, a questão do índio, a questão ainda muito pequenininha, eu acho que a gente superou isso, de invasões, essas coisas, mas enfim, temos que dar tranquilidade absoluta para o produtor. Eu acho que nós temos grandes chances em muita coisa. Você imagina o milho, por exemplo, Antônio. O milho que o Brasil era um produtor medíocre e muitas vezes importador de milho. Nós, vamos dizer, há 5 anos começamos a exportar. E esse ano devemos exportar aí em torno de 15 milhões de toneladas de milho. Vamos ter uma produção de milho superior à produção de soja. Teremos o ano que vem uma produção de soja maior do que a soja americana. Porém, isso tudo no empreendedorismo, no dinamismo, na coragem, no heroísmo do produtor rural brasileiro. Tá certo? E esse produtor é que consegue ele tem uma dinâmica de assimilar tudo que existe em volta dele. Existe a universidade, existe a Embrapa, existe o IAPAR do Paraná, existe o armazém, existe as estradas, existe o transporte. Enfim, existe tudo isso que ele resume a um momento, que tem um dia certo, a hora certa, o momento certo, de semear aquela sementinha, aquela coisinha no chão, a 5 centímetros, 10 centímetros de profundidade. Então, o produtor brasileiro, ele é profundamente habilidoso, ele é profundamente técnico. Se a agricultura brasileira vai bem, o país vai bem. Quando a agricultura se mexe, o produtor também. Quando a agricultura se mexe, o país se mexe. Aí você tem que dar mais apoio ao produtor. Esse é o truque. A presidente Dilma, maior autoridade do país, eu falo sempre isso, ela tem que ser mais ruralista. Não precisa ir na exposição, nas feiras, não. Mas ela tem que ter ações maiores no sentido de apoio ao produtor. Eu tenho certeza que ela vai ter, porque não há como dizer que o campo não é o grosso do Brasil. Se nós pegarmos mesmo algumas indústrias que são focadas no campo, elas fazem parte dessa cadeia inteira de produção e elas só podem gerar riqueza porque o campo é comprador.
Mas o campo tem também gargalos extremamente sérios, gargalos extremamente preocupantes, que começam com as condições de estrada, que passam pela silagem, que passam pelos portos, pela capacidade de transformação do produto do campo. Enfim, há uma série de problemas que precisam ser equacionados e que nós vamos voltar a discutir com o Cesário Ramalho, presidente da Sociedade Rural Brasileira, no programa de amanhã. Muito obrigado.